Vamos lá, 5 horas, boa tarde para você. E ela veio, viu? A chuva apareceu hoje em Campinas depois de 61 dias de seca. E será que continua? Fica com a gente para ver a previsão do tempo. No Legislativo, você vai ver os projetos de lei aprovados ontem. Um deles padroniza os avisos de lei em estabelecimentos comerciais. E tem também hoje. Com a presença dos haitianos no plenário, o Dia da Comunidade foi aprovado no calendário oficial. Ainda passou na legalidade a proposta que acrescenta as academias ao ar livre na lei que permite a adoção de espaços públicos. Comissão dos Idosos monta grupo para estudar a criação da delegacia para a terceira idade. Já a Comissão de Saúde discutiu os procedimentos para internações nas unidades de pronto atendimento. E no quadro de esportes, vamos para as pistas. A paulista Bia Figueiredo conta mais do mundo esportivo da velocidade. Ontem, na sessão, os vereadores aprovaram 7 projetos de lei e mantiveram um veto parcial a uma proposta. Entre os projetos aprovados está o que padroniza aqueles cartazes que os estabelecimentos comerciais precisam colocar para informar sobre as leis. Diversas leis municipais exigem a fixação obrigatória de cartazes ou dispositivos similares em estabelecimentos comerciais de Campinas. Por esse motivo, uma lei de autoria do vereador Zé Carlos determina dimensões específicas para esses comunicados. Na realidade, essa lei, nós estamos adequando a Lei 14.747 de 2013, que é de minha autoria. Naquele momento, nós fomos recebidos, ou recebemos os dirigentes logísticos daqui da cidade de Campinas, CDL, e também alguns diretores da SIC, onde eles pediram que encarecidamente que se colocasse, fizesse um padrão desses cartazes que se colocam das leis, tanto municipais como federais, num cartaz só, porque você fica tudo esparramado pelas lojas. Então nós fizemos isso daí em 2013, ficou muito bom. Se você for em shopping, você vai ver lá. Para adequações jurídicas, os vereadores aprovaram na reunião ordinária desta segunda-feira um projeto de lei também de autoria do vereador Zé Carlos sobre o mesmo tema. E agora nós estamos só fazendo a adequação, nós não estamos inventando nada, nós estamos trocando incisos por parágrafos, conforme orientação da própria coordenadoria legislativa da casa. Então nós só estamos fazendo uma adequação dessa lei, mas estamos tirando também aquilo que fala de consumirista, exatamente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. O projeto volta para a segunda votação no plenário e, se aprovado, segue para a sanção ou veto do Executivo. Se Deus quiser, não nessa semana, na outra, a gente vai estar aprovando essa lei em segunda discussão, para melhor estar inserida aí no contexto de todos os comerciantes e também defendendo aí os direitos do consumidor. Os vereadores também aprovaram em turno único de discussão o Dia da Comunidade Haitiana. A data agora vai entrar para o calendário oficial. Alguns haitianos estiveram aqui no plenário para assistir essa votação. Olha só. A autoria do projeto é de Cláudio da Farmácia, suplente que assumiu a cadeira do vereador Carmo Luiz durante a licença. De volta ao mandato, o parlamentar defendeu a proposta na tribuna. No dia 18 de maio foi o Dia da Bandeira do Haiti. Também existem outras datas importantes para os haitianos, como o dia 1º de janeiro, Dia da Independência do Haiti. Mas a comunidade local escolheu o dia 18 de maio. A Secretaria Municipal de Assistência à Cidadania e Inclusão Social de Campinas estima que vivam hoje no município cerca de 900 imigrantes haitianos. Somente no distrito de Barão Geraldo são mais de 300 deles estudando e trabalhando nos mais diferentes trabalhos, desde a prestação de serviços, na construção civil. E de acordo com o levantamento, os haitianos são muito bem recebidos na nossa cidade. O coordenador de apoio à geração de renda e desenvolvimento profissional da ONG O Bem falou sobre as dificuldades que os haitianos têm quando chegam em uma cidade com uma cultura completamente diferente da vivida por lá. Os imigrantes e refugiados que vêm crescendo de forma considerável no Brasil,
eles estão se deparando com impactos culturais que dificultam bastante a integração deles. Então, a gente pode citar, por exemplo, no caso dos haitianos especificamente, alguns deles não falam nem francês, não é nem português, não fala nem francês. Eles falam, a boa parte deles fala o crioulo, né? Isso tem sido uma barreira até mesmo para os cursos que a gente vem conseguindo programar para eles, vem sendo uma barreira porque os professores que a gente consegue, alguns falam francês, agora crioulo já fica mais difícil. Presentes na reunião ordinária, os haitianos Choisy Franciolomé, presidente da Associação dos Haitianos de Campinas e Região para o Desenvolvimento, e o Inocler Jean François, vice-presidente. Os dois comentaram a oportunidade de estudarem na cidade e a recepção dos campineiros. Os haitianos são bem recebidos, porque os haitianos não sofrem com preconceito, não tem preconceito. A gente entra no mercado do trabalho, tudo dá certo, a gente trabalha, mas ele recebe o vale dele e também para nós tudo são legal. Primeiro, muito agradecer e todas as pessoas que fazem parte de Camalá aqui. Vir para cá é muito importante para nós. Por quê? Aqui hoje é muito importante. Todos os haitianos muito felizes porque tem uma votação aqui. Para nós, eu venho para cá participar, muito importante para nós. Muito haitiano fazer estudar aqui em Campinas. Agora, muito haitiano precisamos também estudar aqui. E que Campinas acolha sempre bem essa população, viu? O terceiro item da pauta, aprovado em primeira discussão, acrescenta as academias ao ar livre à lei que permite a adoção de espaços públicos. O autor da proposta justifica que esse tipo de equipamento aumentou muito na cidade e em tempos de crise fica difícil para o poder público fazer a manutenção. O projeto de lei acrescenta as academias ao ar livre nos equipamentos públicos que podem ser adotados por empresas privadas, associações e outras entidades para promover a manutenção. A lei, que é de dezembro de 2000, permite até então a adoção apenas de praças públicas, pontos esportivos e áreas verdes. As academias ao ar livre só começaram a ser instaladas no Brasil por volta de 2011. Como vocês sabem, o município de Campinas hoje está povoado por esses aparelhos, e esses aparelhos eles precisam de manutenção. Então, como todos sabemos, uma crise absurda, uma crise financeira que Campinas vive, né? Não só Campinas, mas o Brasil. Então, a dificuldade para essa manutenção é muito difícil. Por isso, nós criamos a possibilidade das empresas adotarem essas academias ao ar livre para fazerem a devida manutenção. A proposta votada ontem foi aprovada na legalidade, ou seja, na primeira discussão, e agora segue para a votação do mérito. O projeto já tramitou pela Comissão de Constituição e Legalidade, teve o parecer favorável, também tivemos o apoio da coordenadoria aqui da casa, dando parecer favorável. Mais um projeto importante aqui para a cidade, né? No âmbito do esporte, no âmbito da saúde, para que esses aparelhos tenham a devida manutenção para que não cause nenhum acidente para nenhuma pessoa. A votação desses projetos que você acompanhou nesse primeiro bloco, você encontra no youtube.com/TV Câmara Campinas. E você vai ver depois do intervalo, o assunto é violência contra os idosos. O aumento nas denúncias fez com que a comissão permanente do tema criasse um grupo de estudos para trazer uma delegacia especializada aqui na cidade. Agora são 5h10. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações,
os estudantes decidir. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. A tecnologia está mesmo a serviço do homem. No próximo Momento Saúde, nós vamos falar sobre um aplicativo médico. Um aplicativo gratuito que você pode baixar no seu celular, no seu computador e que pode tirar suas dúvidas sobre saúde com especialistas. Não perca, no próximo Momento Saúde. Voltamos com a segunda edição do Jornal Câmara Notícia e olha só. O aumento nas denúncias de violência contra os idosos levou a Comissão Permanente do Tema aqui da Câmara a criar um grupo para estudar a possibilidade de trazer uma delegacia especializada no atendimento à terceira idade. Durante a reunião ordinária desta segunda-feira, o vereador Rubens Gás apresentou um documento propondo a criação de uma comissão de estudos sobre a violência contra os idosos. O propósito é trazer para Campinas uma delegacia especializada na proteção de pessoas com mais de 60 anos. Hoje existem 21 delegacias no estado de São Paulo. É importante, só na Grande São Paulo são 8. Nós precisamos de uma delegacia especializada para coibir e inibir todos os atos violentos contra os idosos. O vereador citou um estudo feito pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em que 1 a cada 6 idosos sofre algum tipo de violência em todo o mundo. Segundo a mesma pesquisa, 16% das pessoas com mais de 60 anos sofreram algum tipo de abuso, como negligência e violência psicológica, física e sexual. O que nós sabemos é que Campinas tem hoje cerca de quase 160 mil idosos. É evidente que num número desse há muito caso. Reforçando então, a primeira parte da sessão amanhã começa às 5 da tarde e tem transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e também nas redes sociais. A Comissão de Política Social e Saúde começou os trabalhos do segundo semestre na tarde de ontem. E o tema da reunião foi os procedimentos para as internações nas unidades de pronto atendimento aqui em Campinas. A quinta reunião ordinária da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, realizada na tarde desta segunda-feira no plenário da Câmara, tratou sobre a regulamentação de leitos nas unidades de pronto atendimento de Campinas. Além do presidente da comissão, Paulo Galtério, e os vereadores Ailton da Farmácia e Rodrigo da Farmadic, participaram da reunião conselheiros de saúde de diversos bairros, que trocaram experiências e debateram a situação da saúde na cidade. O papel da comissão ele vai ser um papel de constante, né, de colocar os problemas em debate. Essa questão de que as pessoas não podem ficar nas unidades de pronto atendimento por mais de 24 horas sob pena de risco de vida, é uma questão importante que nós debatemos aqui hoje e que certamente nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. Paulo Galtério incentiva a presença da população nas reuniões. Segundo o vereador, a troca de opiniões entre todos os envolvidos fortalece a comissão, que pode cobrar ações de instâncias superiores na administração municipal. Foi feita uma ata, né, nessa ata a lavra do que a gente trabalhou aqui hoje, do que foi discutido, e a gente vai dar prosseguimento e levar ao conhecimento de quem realmente tem poder de execução das atividades de saúde, que é o secretário e o prefeito municipal. E ela chegou hoje, por volta da 1h30 da tarde, uma chuvinha fina caiu em boa parte da cidade e trouxe um alívio nas temperaturas. Você vê imagens da garoa hoje. O CEPAGRE já havia adiantado para a gente que deveria chover em toda a região até quinta-feira. E o esperado é que chova até o fim de semana entre 20 e 50 milímetros. Foram 61 dias sem uma gota d'água e 22 dias que ficamos com a umidade relativa do ar abaixo dos 20%, que aí muita gente reclama que fica complicado para a saúde. Agora hoje, às 3h23 da tarde, o CEPAGRE registrou 63% de umidade relativa do ar,
Mas as temperaturas despencaram, né? Agora faz 17 graus e vamos dar uma olhada nas temperaturas para amanhã. Mínima de 15 graus logo cedo e a máxima vai chegar aos 25 graus. Esses dados são do CEPAGRE da Unicamp. Tempo mais nublado também deve continuar amanhã. E terça-feira é dia do nosso quadro de esportes e hoje nós vamos conhecer a Bia Figueiredo, a paulista que gosta de alta velocidade. Roda aí. Olá, o Olho Esporte aí desta semana está com a piloto Bia Figueiredo. Ela que já disputou a Fórmula Renault, é a primeira mulher a começar na Fórmula Indy e hoje está na Stock Car. Bia, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E por que é tão raro a gente ver mulher no automobilismo? Obrigada pelo convite. Acho que é uma coisa cultural, né? São poucas mulheres que gostam de velocidade e as que gostam, às vezes, não têm oportunidade, não têm o apoio da família. Mas isso está mudando, eu consegui quebrar umas barreiras aí. Tem um monte de campeonatos femininos hoje para começar, depois corre junto com os homens. Então hoje não tem mais esse tabu, não. Automobilismo é um esporte caro? Pessoas carentes conseguem adentrar nas mais variadas modalidades que a gente tem? Infelizmente, por causa da máquina, do motor, da motorização, é tudo muito caro no automobilismo, né? Então isso é o mais complicado, infelizmente. Mas hoje você tem, principalmente kart indoor, campeonatos amadores que tem um custo muito mais baixo, que o pessoal consegue ir se divertir, treinar de kart e, né, sem ter um custo elevado. Existe uma fórmula para chegar nas grandes competições? Começar no kart e avançando as competições? Ou não existe essa fórmula mágica? Não existe muito essa fórmula mágica. Tem vários, né, pilotos que fizeram vários caminhos para chegar na Fórmula Indy, na Fórmula 1. Acho que tem que começar no kart, acho que uma grande escola. E aí onde a vida for te levando, aí onde der certo. Acho que o mais importante hoje é tão difícil chegar numa categoria top como essa. Se conseguir viver do automobilismo, ser um profissional hoje, já é algo muito valioso. Num passado não tão distante, nós tivemos pilotos campeões, Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Piquet. Recentemente a gente teve dois brasileiros, o Rubens Barrichello e o Felipe Massa, que são também dois grandes pilotos, mas eles sofrem muitas vezes chacota do público. Os telespectadores, eles são cruéis no automobilismo? Eu acho que o Brasil se acostumou mal, né, com grandes ídolos como o Senna, o Emerson, o Nelson, e você tem, né, o Rubens Barrichello hoje na Stock Car, o Felipe hoje na Fórmula 1, são grandes pilotos, ganharam campeonatos sempre onde eles estiveram. Na Fórmula 1 tem os melhores, eles foram vice-campeões. Lá no exterior eles são ovacionados, aqui no Brasil a gente tem esse tipo de piada, mas é porque as pessoas gostam de chacotar, né? Não sabem a dificuldade que é de chegar num nível mundial, então são pilotos fantásticos. Foi por mero detalhe, às vezes, que eles não conseguiram campeonatos mundiais, mas você tem um Hélio Castro Neves e o Tony Kanaan na Fórmula Indy que venceram o campeonato 500 milhas de Indianápolis. Recentemente, o Nelsinho, o Piquet e o Lucas de Graça venceram numa nova categoria mundial, que é a Fórmula E. Então, o Brasil ele ainda continua se destacando mundialmente. Hoje você disputa a Stock Car, você tem um plano de falar, me encontrei, é aqui que eu quero ficar, ou daqui a um tempo você já tem programado aí, quero para outra modalidade, quero experimentar outra coisa? Eu estou na minha 4ª temporada na Stock Car, na maior categoria nacional, eu já participei de categorias do exterior. É uma categoria que eu gosto de estar hoje, é um desafio grande para mim, porque eu ainda não consigo os resultados que eu quero na categoria, que é vencer provas, disputar título. Mas sempre que houver uma oportunidade fora do país, ou até adoro correr de kart também, eu vou lá, pego o meu capacetinho e vou correr. Aí, Bia, parabéns e por mais mulheres nesse mundo da Stock Car, da Fórmula Indy aí. Bom fim de tarde para você, a gente se vê amanhã, 12h30.